Seja muito bem-vindo à liturgia diária de hoje. Aqui você acompanha o Evangelho do dia, a Palavra de Deus e uma reflexão para fortalecer a sua fé. Ouvir a liturgia diariamente é uma forma poderosa de se aproximar de Deus e encontrar direção para a sua vida. Fique até o final deste vídeo e receba essa mensagem com fé. E já escreva nos comentários: Senhor, fala comigo hoje. Vamos juntos meditar na palavra. Segunda semana da Páscoa, sábado. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ressurgiu Cristo, o Senhor, que criou tudo, ele teve compaixão da humanidade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu. Não tenhais medo. Quiseram, então, recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. O Evangelho de hoje nos coloca dentro de um barco, no meio de uma situação que todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos na vida. A cena é descrita com detalhes que falam profundamente à nossa alma. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo, o vento soprava forte e o mar estava agitado. Minha irmã, meu irmão, preste muita atenção neste cenário. Os discípulos estavam no meio do mar, remando contra o vento. O texto diz que eles já tinham remado uns 5 quilômetros. Imagine o cansaço nos braços, o suor escorrendo no rosto, a angústia de remar com todas as forças e sentir que não estão saindo do lugar. Quantas vezes a nossa vida se parece exatamente com essa travessia? Nós entramos no barco do nosso casamento, da nossa vocação, do nosso trabalho, e de repente o tempo fecha. Vem a escuridão de uma crise financeira, o vento forte de uma doença na família, o mar agitado de conflitos dentro de casa. Nós remamos, lutamos, fazemos de tudo para resolver os problemas, mas o cansaço bate. E o pior de tudo, parece que Jesus está ausente,
que ele se esqueceu de nós lá na margem. A escuridão da dor tem essa triste capacidade de nos fazer duvidar da presença de Deus. Mas é exatamente no auge da tempestade, quando as forças humanas estão se esgotando, que o milagre acontece. Jesus vem caminhando sobre as águas. Meu irmão, perceba a grandiosidade disso. Jesus usa exatamente aquilo que ameaçava afogar os discípulos como caminho para chegar até eles. A água revolta não é um obstáculo para Deus, é o asfalto por onde ele caminha para nos socorrer. Mas, curiosamente, os discípulos ficam com medo. Eles não reconhecem o Senhor. Na escuridão da nossa ansiedade, minha irmã, nós também ficamos cegos. Nós ficamos tão focados no tamanho das ondas, tão apavorados com as contas a pagar ou com os problemas a resolver, que quando Deus manda um socorro, nós não conseguimos enxergar. Nós confundimos a graça com mais um problema. Então, no meio do barulho do vento, Jesus diz a frase que precisa ser a âncora da nossa fé hoje: sou eu. Não tenhais medo. Essa não é apenas uma frase de consolo, meu irmão. Quando Jesus diz sou eu, ele está usando o nome sagrado de Deus. Ele está dizendo: eu sou o dono da vida, eu sou o criador deste mar, eu tenho o controle de todas as coisas. Acalmem o coração. Ele não manda a tempestade parar antes, ele acalma primeiro o coração dos seus amigos. A verdadeira paz não é a ausência de tempestades lá fora, mas a certeza de quem está conosco dentro do barco. E o Evangelho termina com um detalhe maravilhoso. Quando eles decidem recolher Jesus na barca, o que acontece? Imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Minha irmã, quando nós paramos de lutar sozinhos com a força dos nossos próprios braços e deixamos Jesus entrar no nosso barco, a nossa viagem muda. A presença dele encurta as distâncias. O peso se torna mais leve e o porto seguro, que parecia tão distante, se revela logo à frente. Se você está remando no escuro hoje, cansado e com medo de afundar, não desista. Jesus não te abandonou na tempestade. Ele está caminhando na sua direção agora mesmo. Destranque as portas do seu coração, deixe-o entrar no seu barco, ouça sua voz e permita que ele conduza sua família e a sua vida até a margem da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilha para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.